Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Vamos concluir aqui a leitura do currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa. Embora eu tenha comentado na live e atualmente acredito ser difícil cair currículo da cidade novamente, vamos ler aqui, mas para desencargo de consciência. Vai até a página 60. Quero fazer uma correção aqui. Eu disse que iria até a página 65 e não. Recorri ao edital só até a página 60. Antes de prosseguirmos para a leitura, peço que você contribua na vaquinha do abacaxi. Tem uma boa notícia, pelo menos a placa-mãe parece que vamos conseguir. Está tendo algumas contribuições, no momento já temos R$ 145 em doações e a placa-mãe custa 650 mais ou menos. Vamos conseguir chegar lá. Cada um doar 10, 20 reais, que seja, já tá bom. Vamos aos poucos chegando lá. Aí no mês que vem teremos uma novidade. No link da descrição do vídeo, na descrição do vídeo, aliás, tem o link da vaquinha do abacaxi, tá bom? Agora sim, vamos à leitura. Então, vamos aqui para a página 47, né? Organização geral do currículo da cidade. E aí vamos lá, áreas do conhecimento e componentes curriculares. O currículo da cidade organiza-se por áreas do conhecimento e componentes curriculares. Linguagens: língua portuguesa para surdos, arte, língua inglesa, língua brasileira de sinais, libras e educação física. Matemática, ciência da natureza, ciências naturais, ciências humanas, geografia e história. Além das áreas do conhecimento e dos componentes curriculares descritos acima, o currículo da cidade apresenta, de forma inédita no Brasil, um currículo para a área ou componente curricular, tecnologias para a aprendizagem. Nesses últimos 30 anos, as tecnologias, em especial as digitais, evoluíram socialmente de forma rápida. Hoje, há novos e diferenciados processos comunicativos e formas de culturas estruturadas com base em distintas linguagens e sistemas de signos, transformando parâmetros comportamentais e hábitos sociais. As primeiras experiências do uso de computadores na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo datam de 1987. Entre as mudanças ocorridas na década de 1990, surge a função do professor orientador de informática educativa, POIE, referendado pelo Conselho de Escola para atuar nos laboratórios de informática educativa com aulas previstas na organização curricular de todas as escolas de ensino fundamental. Tal contexto leva-nos a ajustar processos educacionais, ampliando e ressignificando o uso que fazemos das tecnologias para que os estudantes saibam lidar com a informação cada vez mais disponível. Nesse sentido, os objetivos do trabalho desse componente curricular, entre outros, são estes: atuar com discernimento e responsabilidade, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo e identificar dados de uma situação e buscar soluções. É um desafio imposto às escolas que têm, entre uma de suas funções, auxiliar crianças e jovens na construção de suas identidades pessoal e social. Em 2018, as áreas do conhecimento do currículo da cidade de São Paulo foram revisadas e os componentes curriculares de língua portuguesa para surdos e língua brasileira de sinais foram inseridos em linguagem, de forma a reconhecê-los e reafirmá-los dentro da área. Esta ação corrobora para reforçar os conceitos orientadores de educação integral, equidade e educação inclusiva, estabelecidos no currículo da cidade, e reitera a importância desses componentes curriculares para toda a educação básica na rede municipal de ensino. Sendo assim, o documento curricular expressa a concepção da sua respectiva área do conhecimento e reflexões contemporâneas sobre seu ensino e aprendizagem no ensino fundamental. Eixos. Os eixos estruturantes organizam os objetos de conhecimento de cada componente curricular, agrupando o que os professores precisam ensinar em cada ano do ensino fundamental.
O currículo da cidade define seus eixos estruturantes em função da natureza e das especificidades de cada componente curricular, observando níveis crescentes de abrangência e complexidade, sempre em consonância com a faixa etária e as possibilidades de aprendizagem dos estudantes. Na proposta curricular, os eixos são trabalhados de forma articulada, com a finalidade de permitir que os estudantes tenham uma visão mais ampla de cada componente. Objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento são elementos orientadores do currículo e têm a finalidade de nortear o trabalho do professor, especificando de forma ampla os assuntos a serem abordados em sala de aula. O currículo da cidade considera o conhecimento a partir de dois elementos básicos, o sujeito e o objeto. O sujeito é o ser humano cognoscente, aquele que deseja conhecer, neste caso, os estudantes do ensino fundamental. Já o objeto é a realidade ou as coisas, fatos, fenômenos e processos que coexistem com o sujeito. O próprio ser humano também pode ser objeto do conhecimento. No entanto, o ser humano e a realidade só se tornam objeto do conhecimento perante um sujeito que queira conhecê-los. Tais elementos básicos não se antagonizam, sujeito e objeto. Antes, um não existe sem a existência do outro. Só somos sujeitos porque existem objetos. Assim, o conhecimento e o estabelecimento de uma relação e não uma ação de pose ou consumo. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O currículo da cidade optou por utilizar a terminologia objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para designar o conjunto de saberes que os estudantes da rede municipal de ensino devem desenvolver ao longo do ensino fundamental. A escolha busca contemplar o direito à educação em toda a plenitude, educação integral, considerando que a sua conquista se dá por meio de um processo social interminável de construção de vida e identidade na relação com os outros e com o mundo de sentidos. Arroyo associa os objetivos de aprendizagem à relação dos seres humanos com o conhecimento, ao diálogo inerente às relações entre sujeitos de direito e à troca de saberes entre todos que compõem o universo escolar, bem como a comunidade e a sociedade em que está inserido. No currículo da cidade, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento orientam-se pela educação integral a partir da matriz de saberes e indicam o que os estudantes devem alcançar a cada ano como resultado das experiências de ensino e de aprendizagem intencionalmente previstas para esse fim. Além disso, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizam-se de forma progressiva do 1º ao 9º ano, permitindo que sejam constantemente revistados e ou expandidos, para que não se esgotem em um único momento e gerem aprendizagens mais profundas e consistentes. Embora descritos de forma concisa, eles também apontam as articulações existentes entre as áreas do conhecimento. Currículo da cidade na prática, estamos aqui já na página 51. Para ser efetivo, o currículo da cidade precisa dialogar com as diferentes ações das escolas, das DREs e da SME. Dessa maneira, a implementação do currículo da cidade acontece por meio da realização de um conjunto de ações estruturantes. Implementação do currículo da cidade. Projeto Político Pedagógico da Escola, PPP. A garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no currículo da cidade requer investigação, análise, elaboração, formulação, planejamento e tomada de decisões coletivas. Por essa razão, cada comunidade escolar precisa revisitar o seu projeto político-pedagógico à luz da nova proposta curricular, de forma a incorporá-la ao seu cotidiano em consonância com a identidade e as peculiaridades da própria escola. O processo de construção deve envolver a participação dos profissionais da educação e também dos estudantes e familiares, além de consolidar a incorporação do novo currículo. O PPP tem o propósito de fortalecer a escola para que possa enfrentar os seus desafios cotidianos de maneira refletida, consciente, sistematizada, orgânica e participativa.
É importante que a construção do PPP estruture-se a partir de um processo contínuo e cumulativo de avaliação interna da escola, conforme previsto na LDB. Uma vez concluídas essas ações, o grupo de professores pode planejar suas aulas orientando-se pelos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que pretende atingir e apoiando-se em conhecimentos teóricos e práticos disponíveis. Formação de professores. A SME irá propor projetos de formação continuada juntamente com as escolas, priorizando processos de desenvolvimento profissional centrados na prática letiva de cunho colaborativo e reflexivo, a fim de que os professores tenham condições de implementar o novo currículo considerando seu contexto escolar. Não podemos deixar de considerar nesse percurso formativo o horário coletivo da GEIF como um espaço privilegiado de reflexão no qual, a partir dos conhecimentos disponíveis sobre a comunidade escolar, gestores e professores colaborativamente possam elaborar suas trajetórias de ensino. Materiais didáticos. Outra tarefa importante é a análise e seleção de materiais pedagógicos alinhados à nova proposta curricular. Materiais estruturados, livros didáticos e recursos digitais de aprendizagem devem ser criteriosamente escolhidos pelos professores e equipe gestora para que possam subsidiar o desenvolvimento das suas propostas pedagógicas. Além disso, a SME produzirá cadernos de orientações didáticas e materiais curriculares educativos. Avaliação. A implementação do novo currículo demanda a revisão dos processos e instrumentos de avaliação utilizados pela rede municipal de ensino. Entendida como ação formativa, reflexiva e desafiadora, a avaliação da aprendizagem contribui, elucida e favorece o diálogo entre o professor e seus estudantes, identificando em que medida os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sendo alcançados no dia a dia das atividades educativas. Por outro lado, a nova proposta curricular também vai requerer a reestruturação das avaliações externas em larga escala, realizadas pela SME com a finalidade de coletar dados de desempenho dos estudantes e propor ações que possam ajudar escolas, gestores e professores a enfrentar problemas identificados. Gestão curricular. A gestão curricular refere-se à forma como o currículo se realiza na unidade escolar. Sua consecução depende de como as equipes gestora e docente planejam, interpretam e desenvolvem a proposta curricular, levando em conta o perfil de seus estudantes, a infraestrutura, os recursos e as condições existentes na escola e no seu entorno social. A macrogestão envolve o planejamento de longo prazo. A micro compreende o planejamento de uma unidade ou até mesmo uma aula. Ao planejar, é importante que todos analisem os eixos estruturantes, os objetivos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do seu componente curricular. Identifiquem as possíveis integrações entre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do seu componente curricular e das diferentes áreas do conhecimento. Compreendam o papel que cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento representa no conjunto das aprendizagens previstas para cada ano de escolaridade. Avaliem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento trabalhados em anos anteriores, tanto para diagnosticar que medidas já foram alcançadas pelos estudantes, quanto para identificar como poderão contribuir para as aprendizagens seguintes. Criem as estratégias de ensino, definindo o que vão realizar, o que esperam que seus estudantes façam e o tempo necessário para a execução das tarefas propostas. Lembrando que a diversidade de atividades enriquece o currículo. Assegurem que o conjunto de atividades propostas componham um percurso coerente que permita aos estudantes construir todos os conhecimentos previstos para aquele ano de escolaridade. Selecionem os materiais pedagógicos mais adequados para o trabalho com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, contemplando livros didáticos e recursos digitais. Envolvam os estudantes em momentos de reflexão, discussão e análise crítica.
para que também possam avaliar e contribuir com o seu próprio processo de aprendizagem. Registrem o próprio percurso e o do estudante e verifiquem quais objetivos ainda não foram alcançados. A avaliação e a aprendizagem. Compreendemos a avaliação como um ato pedagógico que subsidia as decisões do professor, permite acompanhar a progressão das aprendizagens, compreender de que forma se efetivam e propor reflexões sobre o próprio processo de ensino. A avaliação, concebida como parte integrante do processo de ensino, fornece elementos para o professor traçar a sua trajetória de trabalho por meio do planejamento e replanejamento contínuo das atividades, uma vez identificados os conhecimentos que os estudantes já possuem e suas dificuldades de aprendizagem. Nessa perspectiva, a avaliação ajudará o professor a estabelecer a direção do agir pedagógico, permitindo uma prática de acompanhamento do trabalho de ensino que revele o que, de fato, os estudantes aprenderam na ação que foi planejada. Portanto, ela ajuda a verificar o alcance dos objetivos traçados, contribuindo para acompanhar a construção de saberes dos estudantes. Nesse sentido, de acordo com Roldão e Ferro, a avaliação tem uma função reguladora, porque permite que professores e estudantes organizem seus processos a partir do que é constatado pela avaliação. Para o professor, a regulação refere-se ao processo de ensino que adequa o que é necessário que os estudantes aprendam de acordo com o currículo, a um planejamento do que precisa ser ensinado, a partir do documento curricular. Mas também existe uma turma real de estudantes com diferentes saberes construídos que precisam avançar em suas aprendizagens. É o processo avaliativo que indica a distância entre esses dois aspectos. E então, o que é preciso o professor fazer para garantir a aprendizagem de todos a partir de planejamentos adequados à turma. Para os estudantes, a avaliação fornece informações que permitem acompanhar a evolução de seu conhecimento, identificando o que aprenderam e o que precisa de maior investimento em período de tempo, regulando seu processo de aprendizagem e corresponsabilizando-se por essa ação. Porém, para que isso aconteça, é necessário criar na escola uma cultura avaliativa. Não basta somente aplicar o instrumento e mensurar as aprendizagens com um conceito ou nota. O processo avaliativo é muito mais que isso. Precisamos, então, cuidar do planejamento de dois aspectos importantes: o tipo de avaliação a ser utilizado e a diversidade de instrumentos avaliativos. No que se refere aos tipos de função avaliativa, acreditamos na avaliação formativa, que possibilita a realização dos processos de regulação de professores e estudantes, uma vez que dá sentido ao trabalho docente, que é o alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e também fornece informações ao estudante, indicando quanto ele evoluiu, o que ainda não sabe, mas também o que sabe naquele momento, para que esteja inserida na continuidade do processo de ensino, fornecendo informações para o ajuste das atividades de ensino e aprendizagem. É necessário que o professor introduza na sua rotina momentos para realizar feedback ou devolutivas aos estudantes. Além disso, utilizamos a avaliação diagnóstica para identificar o que já sabem os estudantes sobre determinado conteúdo ou objeto. Essa avaliação ajuda o professor a verificar se os objetivos propostos foram atingidos ou ainda mapear quais as dificuldades que os estudantes sentiram ao término de uma ação pedagógica. Ela é chamada de cumulativa. O quadro abaixo traz uma síntese das três. Aí temos o quadro 1, tipos de função avaliativa e suas características. O objetivo: avaliação diagnóstica, levantar os conhecimentos prévios dos estudantes. A avaliação cumulativa, verificar o que os estudantes aprenderam. A avaliação formativa, acompanhar as aprendizagens dos estudantes. Tempo: avaliação diagnóstica antes de iniciar um novo objeto de conhecimento. Avaliação cumulativa ao final do trabalho realizado. Avaliação formativa durante o desenvolvimento do
objeto de conhecimento. Função, avaliação diagnóstica, levantar dados para o planejamento de ensino, a avaliação cumulativa, verificar se há necessidade de retomada ou não do objeto de conhecimento, avaliação formativa, ajustar as atividades de ensino e o processo de aprendizagem. No processo de ensino das diferentes áreas do conhecimento, deve-se considerar estas 3 formas de avaliação: a diagnóstica, a cumulativa e a formativa. Elas se retroalimentam para dar sentido ao processo de ensino e de aprendizagem, como apresentado no esquema a seguir. E aqui você tem o esqueminha. A utilização desse processo é o que muda a perspectiva da avaliação com fim em si mesma e a colocar a serviço das aprendizagens. Centra-se nos sujeitos aprendentes e é, segundo Gatti, benéfica para esses, porque os ensina a se avaliarem e também para professores, porque propicia que avaliem além dos estudantes a si mesmo. Outro aspecto importante a considerar nesse processo é o planejamento da avaliação a partir de diferentes instrumentos avaliativos. Utilizar provas, relatórios, fichas de observação, registros, seminários, autoavaliação, entre outros, permite ao professor levantar informações sobre os conhecimentos que os seus estudantes já possuem e suas dificuldades, de forma que esses elementos possibilitem ao professor planejar suas atividades de ensino de forma mais adequada. Como visto até agora, a avaliação só faz sentido se a ela estiver vinculada à tomada de decisão sobre novos ou outros percursos de ensino, sobre o que fazer com os estudantes que parecem não aprender, sobre a utilização de instrumentos diferenciados para evidenciar a diversidade de saberes e percursos dos estudantes, entre outros aspectos. Essas decisões não envolvem somente professores e estudantes. O processo avaliativo engaja toda a equipe gestora e docente com a aprendizagem dos estudantes e com as decisões coletivas em que todos os atores são importantes. Falamos do professor porque é ele que está em sala de aula. É, portanto, responsável pela avaliação da aprendizagem, mas o processo avaliativo é algo que envolve a escola como um todo, que precisa ter metas claras e estar implicada com o percurso desses estudantes. Esse olhar para a escola vem de várias perspectivas da avaliação. Uma delas é a reflexão a partir dos resultados de avaliações externas. Embora essa avaliação tenha como foco o olhar para o sistema, para o ensino oferecido pelo município e suas escolas, pode e deve permitir a reflexão sobre a aprendizagem dos estudantes alinhada com os resultados que já foram aferidos a partir da avaliação da aprendizagem. Essas avaliações produzem informações para as equipes gestora e docente da escola e com o intuito de aprimorar o trabalho pedagógico, como a avaliação da aprendizagem. A avaliação externa aponta problemas de aprendizagem que precisam ser superados. Ela é mais um indicador que põe em luz a ação realizada na escola e permite que metas qualitativas e quantitativas sejam definidas e acompanhadas para verificar se estão sendo atingidas. Outro caminho necessário para envolver os diferentes sujeitos no percurso de avaliação da escola é a qualificação dos contextos de avaliação institucional. Quando a instituição é pensada coletivamente, a partir de diferentes dimensões, é possível diagnosticar fragilidades e tomar decisões que impliquem o compromisso de todos com as mudanças necessárias. Dessa forma, a avaliação institucional está a serviço do aprimoramento do fazer educativo e, ao articular-se com as avaliações internas e externas, subsidia o olhar da equipe escolar sobre seus percursos educativos. É possível e necessário, por meio desse processo, como aponta Fernandes, melhorar não só o que se aprende e, portanto, o que se ensina, mas como se aprende ou como se ensina. São ações desafiadoras que merecem investimentos e cuidado se efetivamente quisermos garantir o direito de todos por uma educação de qualidade com equidade. Síntese da organização geral do currículo.
Aí aqui já estamos na página 60, é a última página que o edital exige. O currículo da cidade organiza-se a partir dos seguintes elementos. Matriz de saberes. Explica os direitos de aprendizagem que devem ser garantidos a todos os estudantes da rede municipal de ensino ao longo do ensino fundamental. Temas inspiradores conectam os aprendizados dos estudantes aos temas da atualidade. Ciclo de aprendizagem definem as 3 faces em que se divide o ensino fundamental na rede municipal de ensino. Áreas do conhecimento ou componentes curriculares. Agrupam os objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Eixos estruturantes organizam os objetos de conhecimento. Objetos de conhecimento indicam que os professores precisam ensinar a cada ciclo em cada um dos componentes curriculares. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento definem o que cada estudante precisa aprender para cada ano e ciclo em cada um dos componentes curriculares. A matriz de saberes, os eixos estruturantes, os objetivos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento formulam os resultados buscados pela ação educativa cotidiana, fruto do trabalho da equipe escolar. Desempenham, dessa forma, papel fundamental no início e ao final do processo de ensino e de aprendizagem. No início, são guias para a construção de trajetórias voltadas ao alcance das aprendizagens esperadas. Ao final, são subsídios para a formulação de padrões de desempenho que serão avaliados pelos professores, explicitando em que medida os resultados propostos foram atingidos e que intervenções ou correção de rumos se fazem necessárias. E aí termina aqui a leitura. É isto, pessoal. Infelizmente não tem mais tempo de fazer videoaula antes da prova. A prova já é domingo. Temos aí 2 dias e o máximo que pode ter é um vídeo ou 2 comentando um pouco sobre a prova, o que eu acho, o que esperar. Mas videoaula até lá não tem mais, tá certo? Teremos aí as revisões, vou estar postando no Facebook sempre os vídeos que já existem no canal. Recorra aqui ao canal, dá uma procurada, tem muita coisa que eu fiz para a primeira prova, tem muita videoaula referente ao concurso público de auxiliar técnico de educação. É isso. Até a próxima. Valeu!